Diga glória a Deus. Amém. Boa noite. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que alegria e que prazer indescritível poder estar aqui nessa noite. Na verdade, eu tenho que pedir perdão aos irmãos, porque eu já estou para vir aqui há um ano. E pelo menos umas 3 vezes o pastor Silas falou: vamos lá, Gregório. Eu disse: vou. Sempre alguma coisa não deu, não casou. Mas hoje foi o dia e eu estou animado. Acredito que Deus tem algo novo para nós nessa noite. Antes que você se sente, por favor, aperte a mão de alguém e diga para ele: você pode viver uma vida vitoriosa, porque você já tem o sim de Deus. Diga: você já tem o sim de Deus. Diga: eu já tenho o sim de Deus. E essa noite eu vou declarar profeticamente, na autoridade do nome de Jesus, que é a noite do teu sim. Amém? Pode sentar, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, da sua esposa, de todos os pastores dessa casa, e sobretudo pela vida do pastor Silas e da pastora Elisete Malafaia, que são os pastores presidentes desse ministério. E com muita alegria e honra eu louvo a Deus pelo privilégio de não apenas gozar da sua amizade, do seu carinho, das suas orações, mas também dessa oportunidade que nos é dada nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 8, e por gentileza, se você puder, deixe aberta até o final, porque nós nessa noite vamos compartilhar uma palavra. Esse texto fala de um milagre tremendo. Eu sei que é fácil chegar aqui e perguntar quantos precisam de um milagre. Eu preciso de milagres e acredito que você também, amém? Agora, este homem, ele é a pessoa mais improvável para receber o milagre. Esse homem, a sua vida está marcada por pelo menos 7 poderosos não. E ele deveria ter desistido, porque ele tinha não determinado, declarado, exposto na sua história. Mas ele acreditou numa coisa que eu quero que você acredite nessa noite: qualquer não que você tenha recebido, ele não é maior que o sim de Deus. O sim de Deus pode reverter qualquer não na sua história. Então vamos, Evangelho de Mateus, o tema da mensagem nesta noite: ninguém para o sim de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 8. Esse homem, eu estou apaixonado por ele. Por quê? Porque ele roubou a cena. Ele era, e eu gosto disso em Deus. Você talvez pense, ou diga, ou acredite, ou ache, ou alguém já tenha te convencido: eu sou a pessoa mais improvável. Mas você tem que entender que Deus, Ele nunca, ou nem sempre, Ele trabalha com os prováveis, mas Ele tem uma paixão, Ele é atraído pelos improváveis. Esse homem era um homem improvável para o milagre, era um homem improvável para a bênção, era um homem improvável para a vitória, porque a sua vida estava cercada de nãos. Evangelho de Mateus capítulo 8 diz: e descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. E isso aqui é um problema. Por quê? Porque nós podemos ser apenas seguidores, e alguém ser abençoado, receber a bênção, e você vai dizer: mas peraí, Senhor, eu passei a noite inteira no monte, e esse camarada veio e tomou e levou a bênção na minha frente. Porque na verdade Deus não está muito interessado nos seguidores, Deus está mais interessado nos adoradores. Olha o que diz o verso 2: e eis que veio um leproso. E esse leproso é uma pessoa improvável. Por quê? Para receber a bênção. Porque ele tem alguns nãos na sua vida, eu já vou chegar neles. E diz o texto: e eis que veio um leproso e o adorou.
É interessante notar que o texto não diz que veio um leproso e pediu para ser curado. Não veio um leproso e disse: eu preciso de uma bênção. Não veio um leproso e disse: olha para a minha situação. Veio um leproso, a Bíblia não diz, veio um leproso e diz: Senhor, por favor, me socorre. Não, a Bíblia diz que veio um leproso, e a primeira atitude dele, diferente da multidão que passa a noite no monte com Jesus, é adorá-lo. E é interessante que não tem música, é interessante que não tem ministro de louvor, é interessante que não tem ninguém conduzindo. E as palavras que ele usa de adoração, elas destoam totalmente daquilo que eu e você estamos acostumados com uma adoração. Por quê? Porque nós, quando adoramos, erguemos as mãos, dizemos: louvado seja o teu nome, aleluia, glória a Deus. Esse moço não disse nada disso. A Bíblia diz: e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E esse aqui é o tipo de uma adoração que reconhece o poder de Deus. Ele não usa nenhuma palavra que exalta o Senhor, apenas ele usa palavras onde ele declara que ele reconhece que o Senhor tem poder, é poderoso para mudar a sua situação, a sua história. E diz o texto: e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: quero. Quando Jesus disse quero, todos os nãos que esse homem tinha saíram. Espere. E diz o texto: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A lepra nessa época era uma doença infecto-contagiosa, até que por volta do ano de 1837, um cientista alemão chamado Hansen, por isso que é chamado de hanseníase, um alemão chamado Hansen conseguiu isolar o bacilo que causava a lepra. E a partir daí as pesquisas avançaram até chegar nos dias de hoje, que uma pessoa pode ter lepra e ser totalmente curada. Mas o fato é que a lepra nesse tempo, ela causava um terror, ela causava uma destruição comparada à AIDS hoje. E olha que a AIDS não chega nesse nível, mas a lepra nesse tempo causava essa situação. Qual? Ouça-me. O primeiro não que esse homem tem na sua vida é que quando ele descobre que está com lepra, ele sabe que vai ser excluído da sociedade. Ele não vai mais viver em sociedade. O segundo não que esse homem tem na sua vida é que ele sabe que a segunda pior coisa que vai acontecer na vida dele, poderia acontecer na minha e na sua vida, é que ele vai ser excluído também do convívio com a sua família. Nunca mais este homem vai receber um abraço dos seus filhos. Nunca mais ele vai poder estar na festa de comemoração do aniversário da sua esposa. Nunca mais esse homem vai participar de um almoço dominical em família. Porque ao leproso era destinado o seguinte, ou determinado, melhor dizendo, a seguinte determinação. Qual? Você vai viver isolado, você vai viver entre os leprosos. Então, primeiro, ele não podia viver em sociedade. Segundo, ele não vivia mais junto com a sua família. Terceiro, é negado a ele dar e receber afeto. Nenhum ser humano vive sem afeto. Nós não somos animais irracionais e não podemos viver sem afeto. Quarto, nunca mais os seus amigos poderiam comemorar junto com ele. Nada, absolutamente nada. Esse homem fora condenado a viver recluso junto com um grupo que a Bíblia não cita um número, mas era um grupo de outros leprosos, numa caverna, separado, num lugar só para leprosos. Quinto, que coisa terrível, esse homem nunca mais teria o privilégio que eu e você temos. Qual?
Eu poderia perguntar quantos estão lutando como eu estou lutando, mas isso não é maior que a nossa vida. Por quê? Porque nós temos ainda a oportunidade, o privilégio de virmos à casa de Deus. E não importa se você chegou de maco, o que importa é que você vai sair andando em nome de Jesus. Deus vai te levantar, Deus vai te animar. E esse homem então recebe essa palavra. É o quinto não. Você não pode ir ao templo, nunca mais. O sexto não que este homem recebe é que a partir da lepra ele é obrigado a aposentar os seus sonhos, ele é obrigado a aposentar a sua visão, ele é obrigado a aposentar qualquer projeto de vida futura. Acabou-se ali quando fora descoberto que ele estava com lepra. O sétimo não que esse homem recebe: toda vez que ele saía tinha que ter nas mãos, e isso é degradante, porque todas as vezes que ele saía, ele tinha que ter nas mãos um sino, ele tinha que estar vestido com uma roupa preta, como se fosse uma capa, e ele tinha que carregar um sino, e enquanto ele andava, não obstante o fato de ter que balançar o sino, ele tinha que gritar: lá vai um leproso, ou aí vai um leproso, para que as pessoas pudessem sair do caminho, se esconder em casa, porque a doença era infecto-contagiosa. O oitavo não, a gente não encontra aqui na Bíblia. Não, pastor, não, mas é fácil de entendê-lo. Onde ele está então, se ele não está na Bíblia? Imagina quando ele disse para os seus amigos leprosos. Certamente eles perguntaram: você vai aonde, rapaz? Eu vou falar com Jesus, ele vai mudar essa situação. Imagina todos os amigos dele falando: rapaz, você é louco, se conforma com a situação, se conforma, não tem mais jeito. Fazer o quê? Você foi escolhido. A vida é assim mesmo, nós somos leprosos, vamos ficar aqui. E ele disse: mas eu não aceito ficar aqui. Então ele ainda tem que lidar com o não das pessoas que não acreditam na sua fé, porque é assim. Você diz: eu vou à igreja, eu vou buscar ao Senhor, o pastor vai orar por mim, eu vou ouvir uma palavra, Deus vai me levantar, Deus vai me fortalecer. E as pessoas da sua própria família, e isso é difícil da gente lidar, mas as pessoas da nossa própria família dizem: ah, para com isso, deixa de besteira, vai para a igreja fazer o quê? Eles mesmos não nos encorajam. E esse homem não tem ninguém para encorajá-lo. Então esse homem tem 8 nãos: da família, não da sociedade, não dos líderes religiosos, não dos seus próprios amigos, não, provocado pela lepra, provocado por um problema, algo que era maior do que ele, algo que ele não podia resolver sozinho, algo que ele não tinha como sair. E ele podia tomar a seguinte atitude: qual? Eu vou me resignar, aceitar este fim, aceitar essa situação, aceitar que isso é a minha sorte, aceitar que não tem mais jeito, que não tem mais saída, me resignar e viver derrotado. Mas olha a proposta desse congresso: vida vitoriosa. E vida vitoriosa aponta para o sim de Deus, não aponta para o não. E agora, saindo da introdução, eu quero levar você comigo a um passeio pela palavra de Deus, para olharmos juntos, enxergarmos juntos, vermos juntos situações onde havia não, mas o sim de Deus entrou. Balança o ombro desse crente à sua esquerda, à sua direita, e diga para ele: eu profetizo que Deus é poderoso para entrar hoje onde existe não na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que essa vida vitoriosa profetizada neste congresso vai alcançar, e se o não se colocar diante dele, será atropelado pelo sim de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha como isso é poderoso. Não precisa abrir, eu vou citar o texto e vou citar o que está no texto para a gente ganhar tempo, porque se eu for parar para ler a gente vai perder tempo. Mas ouça isso, isso aqui é muito legal. Quando Deus me deu essa palavra eu fiquei muito animado, e olha que Ele me deu num lugar muito estranho. Eu estava comprando um terno, e eu falei para o vendedor: rapaz, me dá um papel e uma caneta, rápido. E ele falou: para quê? Porque eu estou recebendo um negócio aqui. Ele perguntou: o senhor é lá daquele time da... Que coisa estranha. Eu falei: é muito estranho.
E eu notei esses moços dentro da loja, comprando um terno, que eu ia pregar à noite, eu estava de férias. O pastor falou: você vai pregar aqui? Eu falei: meu Deus, eu estou de férias, irmão. Não trouxe terno nenhum. Ele falou: dá um jeito, se vira. Já anunciei na igreja. Eu falei: há poder no teu sangue. Porque os pastores são assim, gente. Vamos lá. O sim de Deus, imagine isso. Acho que você nunca imaginou, mas preste atenção, por gentileza. O sim de Deus entrando onde Deus disse não. Não, eu citei 8 situações, mas essa situação aqui que está em 1 Samuel capítulo 1 versículo 5, o não fora dito pelos médicos, o não fora dito pelos líderes religiosos, o não fora dito pela sociedade, pela família, não, o não fora dito por Deus, porque o texto diz que Ana não tem filho. E o texto diz: porque o Senhor, não foi o médico, não foi a natureza, não foi a doença, mas o Senhor a tinha deixado estéril. Uau! Só que essa mulher entendeu uma coisa, porque o texto diz que ela está indo para a igreja, ela está indo para o templo, ela está buscando a Deus, e ela está buscando a Deus, ela está buscando a Deus, e ela não encontra um resultado. Talvez alguém aqui nessa noite diga: pastor, eu estou vindo todas as noites, eu estou num propósito, ainda não vi nenhum resultado, eu não vi nada acontecer. Mas a grande questão, meu querido, na verdade, não é simplesmente o vir à igreja, mas qual é o seu propósito, e se esse propósito glorifica a Deus em algum momento. Porque Ana estava em busca daquilo que ela queria, mas aquilo que ela queria não glorificava a Deus, aquilo que ela queria não honrava a Deus, aquilo que ela queria não se encaixava no propósito e projeto de Deus. Até que Ana faz uma coisa que para uma mãe seria absurdo, sobretudo na nossa sociedade atual. Eles querem matar os fetos, mas querem votar uma lei no Congresso para proibir que os pais possam bater nos filhos. O que é pior? Eu dar umas correadas no Wendel, até porque ele é todo eu, misericórdia, Jesus, ou do que pagar para alguém fazer um aborto. Mas ouça-me, até que Ana entende o poder de uma oferta, e ela diz para Deus, como se ela, traduzindo aqui no nosso português, na nossa linguagem do popular, Ana diz para Deus: ei, Senhor, é o seguinte, eu estou te pedindo um filho, eu estou indo na igreja, hoje já é o 5º, 6º ou 7º dia do congresso, e até agora nada aconteceu. É o seguinte, Deus, para a gente encerrar esse assunto, se o Senhor me der um filho, eu o darei para ti. Aí Deus, eu creio, não está na Bíblia, estou conjecturando, Deus olhou para ela e falou: peraí, anjo, só um minuto, faz um silêncio aí no louvor. O que você falou, Ana? Se o Senhor me deres um filho, eu o darei para ti. Agora aquilo que Ana queria se encaixa no propósito de Deus. Uau! Olha para o lado e diga para o seu irmão: querido, se aquilo que você quer se encaixa no propósito de Deus para abençoar você, abençoar sua família, abençoar a cidade, abençoar a nação, não desista, porque Deus vai fazer. Ele não é filho do homem que se esqueça do que prometeu. Você pode achar que está demorando, mas não é. Você apenas está numa estação de preparação, onde Deus está preparando você para lidar com aquilo que você quer e que Ele já prometeu e que Ele vai fazer. Porque Ana tinha um não que era do próprio Deus, e por causa da sua oferta, e por causa da sua adoração, e por causa da sua busca, ela toca o coração de Deus de tal maneira que o mesmo Deus que tinha estabelecido não, agora Ele se levanta e diz: aonde eu coloquei não? Porque Ele é Senhor sobre toda a terra, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, Ele é dono de tudo, Ele pode tudo. Ele fala e depois Ele diz: não é mais aquilo, agora é outra coisa. Então Ana, no primeiro momento o Senhor a deixa estéril, mas no segundo momento o mesmo Senhor se levanta e diz: você não terá apenas um filho, mas você terá 5 filhos. Diga glória a Deus. Olhe para mim, ouça isso. Aquela oferta liberou o sim de Deus. O que estava retido foi destruído por causa daquela liberação. Que coisa. E aí, meu amado, minha amada,
Será que tem alguém sentado do seu lado? Põe uma das mãos no ombro dele e diga para ele: ô meu irmão. Diga: ô minha irmã. Diga para ele: você pode ter uma palavra do médico, você pode ter uma palavra do juiz, você pode ter uma palavra de quem for, mas a última palavra na tua vida não é de ninguém que está na terra, mas é do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele tem a última palavra na vida do seu povo, Ele tem a última palavra na vida dos seus filhos, Ele tem a última palavra na vida dos seus servos. Talvez você tenha não dos homens, mas o não dos homens não é maior do que o sim de Deus. E eu estou profetizando que o sim de Deus vai remover esse não, vai entrar na sua vida, e aquilo que era impossível, as pessoas olharão para a sua vida e dirão: que vida é essa? Você dirá: estou vivendo uma vida vitoriosa, porque o sim de Deus me tira do baixo e me coloca em cima, me tira na falta e me coloca no mais que bastante. O sim de Deus. Onde mais o sim de Deus entra? 2. Segundo, o sim de Deus entra onde não há mais expectativa. Será que você perdeu a expectativa? Vamos olhar uma mulher que tinha fé para abençoar o profeta, tinha fé para construir um quarto para o profeta, colocar cama, mesa, cadeira, tinha fé para dar comida ao profeta, tinha fé para dizer ao marido: veja que esse homem é um santo homem de Deus. Mas ela não tinha mais expectativa. Qual? Porque é assim. Você faz, 2 Reis capítulo 4, você faz alguma coisa para Deus, e Deus vai olhar para a sua vida e ver alguma coisa que esteja faltando e vai mandar colocar no lugar. O profeta Eliseu pergunta para ela: Sunamita, o que o Senhor pode fazer por você? Aleluia. O que o Senhor pode fazer por você, Sunamita? Porque não tem jeito. Você faz alguma coisa para Deus, e você pode até não ter expectativa de alguma coisa, porque ela não tinha mais expectativa. Eu já vou te mostrar isso. Mas o fato é que até onde não tem mais expectativa, por causa do que você fez para Deus, Ele vai trazer a expectativa de volta e vai fazer um milagre. E aí o profeta pergunta para ela, e ela se nega a responder: não, estou bem, vivo bem entre o meu povo, eu não preciso de nada. E aí tem uma coisa interessante aqui. Qual? Eliseu não percebe, mas Geazi percebe. O quê? Quando o profeta pergunta para Geazi: será que ela não precisa de nada? Ele diz: vejo que ela não tem filho e o marido dela já é velho. Aqui tem duas coisas. Primeiro, ou melhor, letra A do segundo ponto: quando você escolher andar com alguém, ande com alguém que tenha visão. Ande com alguém que veja coisas que você não vê, não para o mal. O profeta não viu, porque o profeta não pode ver tudo, mas o moço que estava com ele viu. Então não ande com alguém que tenha menos fé que você. Segundo, letra B, a palavra de Geazi soa como uma sentença. Qual? Vejo que ela não tem filho e o seu marido é velho. É como se ele dissesse: olha, humanamente falando, profeta Eliseu, não tem mais jeito para essa mulher, não tem mais saída para ela, acabou. E quando o profeta chama, aqui entrou a expectativa, e pergunta para ela: neste tempo voltarei a ti e tu terás um filho nos braços. E ela diz: não, meu Senhor, não mintas para a tua serva. Não mintas para a tua serva. Por quê? Porque ela já tinha desistido de ter um filho, ela já tinha desistido de gerar um filho, ela não tinha mais expectativa. E talvez alguns de nós aqui nessa noite não tenhamos mais expectativa sobre alguma coisa que aconteceu, sobre um sonho que não se realizou, sobre uma empresa que você queria montar e deu errado no primeiro momento. Isso não quer dizer que Deus não tem algo para você. E por causa disso você perdeu a expectativa. Eu não tenho mais expectativa por causa com o ministério, eu não tenho mais expectativa de ser usado ou usada por Deus, eu não tenho mais expectativa pelo trabalho, eu não tenho mais expectativa na área dos sonhos, dos projetos, eu não tenho mais expectativa. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Deus é um Deus que Ele opera até onde a expectativa está morta. Até onde a expectativa diz acabou, Deus vai lá onde a expectativa está enterrada, cavuca ali. Isso é uma linguagem do carioca.
faz um buraco ali, pega a expectativa e traz de volta. Aleluia. Pode tocar no seu irmão do lado e diga para ele, diga, hoje à noite, todas as expectativas, se você tiver alguma do qual desistiu, o diabo vai ficar nervoso agora, porque essa é uma noite em que Deus vai restaurar as suas expectativas. Deus vai restaurar as suas expectativas. Então não diga eu já estou velho demais para isso. Não diga eu não aguento mais lidar com isso. Não diga isso aí já passou da minha vida. O tempo passou, eu já estou. Não diga mais isso, porque você não sabe o que Deus tem para você, o que Deus vai fazer para você. Você não sabe. Aquela mulher não sabia que receber o profeta em casa. E aqui tem a terceira coisa, receber o profeta em casa. E isso aqui que é poderoso. Receber o profeta em casa significava receber a unção em dobro que Eliseu tinha recebido. Não era simplesmente receber um homem, não era simplesmente receber um ministério, mas era a unção em dobro que estava na casa dela. E quando a unção em dobro está na casa, querido, prepare-se para o sobrenatural. Prepare-se para algo sobrenatural. Prepare-se para ver o mar abrir. Prepare-se para ver Faraó sendo afogado. Prepare-se para ver os teus inimigos caindo por terra. Prepare-se para ver a porta abrindo, onde os homens disseram é impossível. Deus chega lá e diz: abre. Terceiro, Deus entrou e disse sim, quando o seu decreto tinha dito não. Onde só está Isaías capítulo 38. Quem é o rei? Ezequias. Um cara fantástico, que tinha feito coisas tremendas. Mas antes do orgulho, ele é visitado pelo profeta messiânico, o homem que 600 anos antes profetiza acerca do Messias. Vai até o palácio e diz para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Põe em ordem a sua casa, porque seus dias chegaram ao fim. Põe em ordem a sua casa, porque não tem mais expectativa de vida para você. E Ezequias, ao invés de se desesperar, ao invés de se despedir da esposa e dos filhos, ao invés de aceitar aquela palavra, diz o texto que ele virou o rosto para a parede. Olha para o lado e diga: meu irmão, vira o rosto para a parede. Para de olhar para o problema, para de olhar para aquilo que está insolúvel, para de olhar para aquilo que tem aparência de derrota, para de olhar para aquilo que diz para você: desista, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Vira o rosto para a parede, ou seja, olha para Deus, olha para aquele que pode abrir onde ninguém pôde abrir, olha para aquele que pode levar você a dar certo onde ninguém deu certo, olha para aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer, olha para aquele que é todo poderoso, ainda que exista não, ele se levanta e diz: eu vou fazer, eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua história, eu vou transformar o teu caminho. Você até agora lutou, sofreu, padeceu, chorou, se angustiou, mas a partir de hoje eu entro na tua vida, muda os teus dias. Meu sim entra na tua vida, muda os teus dias, muda a tua perspectiva, muda todo o decreto e faz você reinar em vida e viver uma vida vitoriosa. E quando esse homem vira para a parede, ele diz: Deus, lembra-te do que eu fiz. Eu restaurei a tua casa, eu limpei a tua casa, eu restaurei o culto, eu restaurei a oferta, eu restaurei o sacerdócio, eu restaurei o turno dos levitas, eu derrubei os altos, os postes ídolos de Baal. E diz o texto que o profeta está ainda no pátio do palácio, quando Deus diz: volta lá. Que é, Senhor? Volta lá e diz para ele que ele não vai morrer. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Põe a mão no ombro desse crente aí, à esquerda e à direita, e diga para ele: diga: eu ouso profetizar sobre a tua vida nessa noite e te dizer: não aceite esta situação como final, como a última palavra, como determinante na tua vida. Eu quero
profetizar sobre a tua vida e declarar no nome de Jesus Cristo. Aonde tem um decreto que diz acabou, onde tem um decreto que diz não tem mais jeito, onde tem um decreto que diz não tem mais saída, onde tem um decreto que diz só te resta chorar, onde tem um decreto que diz só te resta se lamentar, onde tem um decreto que diz só resta a mim, a você se desesperar e se conformar, porque a situação não muda. O Deus Todo-Poderoso se levanta nessa noite para dizer: ei, meu filho, eu posso mudar qualquer decreto. Se eu posso mudar os meus, eu posso mudar qualquer um que o homem tenha dito, que a doença tenha dito, que a dívida tenha dito, que o divórcio tenha dito. Qualquer um eu posso mudar. Será que tem alguém aqui para dizer glória a Deus? Aleluia. Quarto, o sim de Deus entrou onde a morte tinha dito: cheguei para ficar. A morte disse para Marta e Maria, Evangelho de João capítulo 11: cheguei para ficar. Se você ler o texto com atenção, você vai descobrir que Jesus propositalmente, ele demora 4 dias para ir e 2 dias para chegar, que dá um total de 2 dias para ir e mais 2 para chegar, que dá um total de 4 dias. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto, está enterrado. Olha para o seu irmão e diga: não se desespere. Quando parecer que o Senhor está demorando, pode glorificar, porque vem algo grande. Se está demorando é porque o negócio é grande. Se está demorando é porque o negócio vai surpreender. Se está demorando, o que Deus vai fazer vai abalar a cidade. Se está demorando, o que Deus vai fazer não vai fazer apenas por você, mas vai fazer por muita gente. Se está demorando é porque o que Deus vai fazer vai surpreender, vai deixar pessoas boquiabertas, pessoas que zombam, que não acreditam na sua fé, que não acreditam no testemunho que você dá, que não acreditam na palavra de Deus. Elas terão que se curvar quando verem o que Deus fez em teu favor. E aí, escute, espere um minuto. E aí, Marta chega diante de Jesus sem ele ter chamado. Aqui é a primeira diferença dela para Maria, porque Maria espera ser chamada, Marta não. Marta escuta que ele está chegando e ela vai até ele. Ela se precipita. Todo precipitado diz o que não deve. Todo precipitado fala o que não deve. Todo precipitado está a um passo de perder a bênção, porque a sua atitude não é boa, a motivação não é boa. E Marta então chega para Jesus precipitadamente e diz: Senhor, se já estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus não quer falar com ela, porque Jesus tem um problema com o murmurador. Aí ele manda chamar Maria. Se você olhar no texto, Marta e Maria dizem a mesma coisa, mas a atitude é diferente. Enquanto Marta está de pé dizendo, cobrando Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, como se dissesse, quantas vezes nós o recebemos na sua casa, quantas vezes nós te demos comida, e quanto alimentamos teus discípulos, que agora nosso irmão morre, mandamos te chamar e o Senhor parece que não se importou. Maria não. Jesus manda ela chamar. Jesus manda chamar. E quando ela chega diante de Jesus, ela se joga no chão. Olhe para o lado e diga: se você é um adorador, tranquiliza teu coração, porque a próxima coisa que vai acontecer na sua vida é a vitória, porque todo adorador vive a vitória. Todo adorador vive milagres. Todo adorador vive o sobrenatural de Deus. Marta tinha tido uma atitude negativa diante de Jesus por causa da sua precipitação. Maria não. Maria, diz o texto, que ela se joga aos pés dele. Ela diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não é uma cobrança, é porque ela acreditava no poder de Jesus, não apenas para a doença. Mesmo que o seu irmão já havia morrido, ela continuava acreditando que ele era Senhor, porque ela o adora. Marta não faz isso. Isso quer dizer que você pode estar enfrentando o que for, pode estar passando o que seja, pode estar
lutando por demais, pode dizer: não tem mais força, pastor, acabou, não tem mais saída. Não, os anos que eu estou na igreja não adiantaram de nada, os dízimos que eu dei, as ofertas que eu dei, não há nada que você faça para Deus que Deus se esqueça de você. Por isso, olha para o lado e diga: permaneça, permaneça, porque todo aquele que adora, que se prostra, que se curva, que tem palavras de reconhecimento de que o Senhor é Deus, independente da circunstância que ele esteja passando, vai receber e viver o seu milagre. E depois que Marta diz, que Maria diz: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ela diz isso com a motivação de uma adoradora. Jesus, a pergunta dele: onde foi que o colocaste? Depois que você adorar, o Senhor vai perguntar: onde você colocou? Onde é que está o problema? Onde é que está a dor? Onde é que está a limitação? Onde é que está o impossível? Onde está o que disse para você que acabou? Eu vou lá, e quando eu chegar você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia. Recanta lá bachuri andré. Aleluia. Remantuiche canta lá. Aleluia. E aí Jesus chega diante do túmulo e diz: remove a pedra. Porque aquilo que eu e você podemos fazer, ele não vai fazer. Ok, você já sabe disso, mas ouça-me. E ele grita: Lázaro. Pastor, por que Jesus falou Lázaro? Porque ele não disse apenas morto. Se ele diz morto, todo mundo naquele cemitério se levantava e a turma da cidade ia sair correndo. Já foi um problema Lázaro se levantar. Imagina se todos os outros mortos se levantam. Porque ele tem poder para levantar o cemitério inteiro. Mas ele foi específico, ele citou o nome. Meu irmão, se o Senhor não esquece do nome de uma pessoa que está morta, enterrada há 4 dias, você acha que ele vai esquecer do teu nome, sentado aqui na casa dele, na presença dele, adorando o nome dele, de mãos levantadas, glorificando, alegre, louvando? Você acha que Deus vai esquecer logo de você? Se ele não esqueceu o nome de um cara que estava morto, enterrado 4 dias, que a situação era, sob o aspecto humano, definitiva, mas ele chegou lá. Por quê? Porque ele não conhece situações definitivas, se ele ainda tem uma palavra. Diga para o seu irmão: o Senhor não conhece situações definitivas, se ele é o Senhor da sua vida. Só ele tem autoridade para dizer o sim e o não. E nós já vimos que ele diz não e vai lá e muda para sim. Quanto mais no aspecto humano, que é menor que o invisível, que veio depois do invisível, foi criado pelo invisível. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Olha para o lado e diga: receba, crente, essa palavra de vitória para a tua vida. Tudo que está morto, tudo que está paralisado, tudo que está com semelhança de que não tem mais jeito, não tem mais saída, acabou, se conforme, Deus nessa noite vai dar um grito. Eu não sei se você está recebendo, deixa eu ver. Deus nessa noite vai dar um grito. Deus nessa noite vai dar um grito. Deus nessa noite vai dar um grito. Como Jesus diante do túmulo. Eu não creio que Jesus disse assim: Lázaro, venha para fora. Não creio. Eu creio que Jesus chegou lá e gritou: Lázaro, venha para fora. Porque quando Deus grita, até o morto escuta. Uau! Estou terminando. Deus disse sim, onde o tempo e a natureza disseram não. Onde o senhor está, pastor? Estou em Gênesis capítulo 12. O tempo, a idade, a natureza, a esterilidade disseram não para Sara e Abraão. E quando você chega em Gênesis capítulo 14, Deus está dizendo:
Porque no capítulo 14, quando você chega no capítulo 14, de 12 a 24, Gênesis 14 termina com o verso 24. Abraão acaba de dar o dízimo, porque ele tem uma vitória, e ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Não havia lei. Por isso que essa besteira da internet, o dízimo é lei ou é graça? Seu imbecil, o dízimo nem é lei nem é graça. O dízimo vem antes da lei, meu lindo. Não existia nada, e o Senhor, e Abraão dá o dízimo, e ele não entrega o dízimo a nenhum sacerdote da lei, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Eu amo isso. E no capítulo 15, versículo 1, Deus diz a Abraão: eu sou o teu Deus, o teu escudo, não temas, porque grande será o teu galardão. Aí no versículo 2, Abraão dizendo para Deus: Senhor, como meu galardão será grande, se o servo que vai herdar na minha casa é Damasceno Eliezer. Olha, Abraão já está afirmando quanto que Deus falou. Não tenho filho, não aconteceu nada, continuo sem filho. Só que Abraão está dentro da tenda, e o Senhor diz: vem cá, meu filho, sai da tenda. Eu não vou entrar aí na tua crise, não. Entra aqui, vem comigo. Eu não vou entrar na tua crise. Eu não sou Deus de entrar na tua crise. É por isso que você não está me ouvindo. Você está na crise, e você fala de acordo com a crise, você fala em linha com a crise, e você não adora por causa da crise, e você parou de estar na casa de Deus por causa da crise. Alguma coisa tem te paralisado por causa da crise. E Deus não entra na crise. Ele não entrou na tenda. Ele falou: Abraão, vem aqui fora, vem aqui fora. Quantas estrelas você é que podes? Contar as estrelas? Conta a areia do mar, assim será a tua descendência. Imagine isso. Abraão está dizendo que não teria filho, e Deus está reafirmando o que ele falou, porque Deus não trabalha com aquilo que eu e você trabalhamos. Abraão está trabalhando com o tempo, Abraão está trabalhando com a idade, Abraão está trabalhando com a limitação de Sara. Ela não tem mais período fértil, ele já está velho. Então o Senhor, já pendurei a chuteira, acabou. Diga de novo para esse crente aí do teu lado. Diga: eu profetizo que você ainda terá alegria, mesmo naquela área ou situação que a dor está instalada. Mas eu profetizo que você vai ter alegria. Alguém recebe? Eu profetizo que você vai ter alegria. Eu profetizo que você vai ter alegria. Diga: eu recebo. Eu profetizo que você terá alegria. Diga: eu terei alegria. E quando chegamos em Gênesis capítulo 18, o Senhor vai visitar Abraão, pergunta por Sara. Ele não pergunta muito por Sara, mas quando ele vai visitar em Gênesis 18, ele pergunta: Abraão, onde é que está Sara, tua mulher? Senhor, ela está dentro da tenda, Sara está atrás da porta, rindo. Porque o Senhor disse: ei, Sara, neste tempo voltarei a ti, Abraão, e Sara terá um filho nos braços. Deus não reconhece a natureza, Deus não reconhece o tempo, Deus não reconhece a limitação. Deus só reconhece uma coisa: o poder que Ele tem para fazer. Olha para o lado e diga: e acho bom você reconhecer isso também, e acho bom você acreditar nisso também. Deus não reconhece o tempo. Diga para ele: Deus não reconhece o tempo, Deus não reconhece a limitação, Deus não reconhece o que o médico disse, Deus não reconhece o que a inflação diz, Deus não reconhece o que a economia diz, Deus não reconhece nada humano, nada natural. Deus só reconhece o que o poder dele é capaz de fazer. E se ele disse que vai fazer, não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa. Se Deus falou: eu vou te tirar daí, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua sorte. Você terá muitos motivos para se alegrar. Tem chorado até aqui, mas hoje termina o tempo do choro e começa o tempo da alegria, porque no Salmo 34 diz: o justo passa por muitas tribulações, mas o Senhor a livra de todas. Balança o ombro do teu irmão e diga: tem livramento para você. Diga: tem livramento para você. Diga: Deus vai te livrar. Diga: não desista, continue crendo, porque o poder de Deus vai visitar você. Diga: o poder de Deus vai visitar você. Quem não te conhece e acha que acabou,
ou acha que te conhece, vai se surpreender, porque Deus vai te visitar. A promessa dele não falha. Se ele diz que tem uma vida vitoriosa, é vida vitoriosa. Se ele diz que tem um milagre, é milagre. Se ele diz que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se ele diz que vai fazer, não importa o tempo, não importa quais são as notícias, não importa qual é o resultado. Qual é o resultado que você tenha nas mãos da chapa, da ressonância magnética, da geografia, da radiografia, melhor dizendo, não importa. O que importa é que você tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser a última na sua vida, e a palavra de Deus precisa ser final na sua vida, e a palavra de Deus precisa ser a única na sua vida. Uma voz tem que guiar a tua vida, e não é a voz dos homens, não é a voz da circunstância, não é a voz da situação, não é a voz das emoções, não é a voz, meu querido, da crise, mas é a voz da promessa. É a voz da promessa. É a voz da promessa. Se Deus tem uma promessa, será que alguém aqui tem uma promessa na sua vida? Será que alguém aqui tem uma promessa na sua vida? Será que alguém aqui tem uma palavra na sua vida? Se você tem uma palavra na sua vida, então diga: eu tenho uma palavra na minha vida. Não importa o que esteja acontecendo, eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra de Deus, e se eu tenho uma palavra de Deus, e se eu tenho uma palavra de Deus, talvez você diga: mas pastor, não é possível para mim. Por quê? Por causa da minha família, por causa de onde eu vim. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Você acha que eu comecei pregando numa igreja linda como essa? Você acha que eu comecei pregando numa multidão como essa? Eu comecei no trem. Eu chego onde vou pregar por aí e digo: por favor, pode abaixar o retorno, porque no trem fazia tanto barulho que eu tinha que falar tão alto para poder me escutar. E isso gerou uma coisa: eu aprendi a me ouvir. Então hoje o retorno me atrapalha. Tudo que os músicos querem, eu aprendi a me ouvir. Tanto que estou pregando e posso corrigir aquilo que eu digo, porque eu aprendi a me escutar. Lá no trem, ninguém está vendo, ninguém sabe quem eu sou. Hoje algumas pessoas que lembram ou que me encontram e vão lá na igreja e dizem: o senhor, eu lembro, o senhor estava pregando no trem. Porque onde você começa nem sempre é um lugar bom, mas isso não é o final, isso não é o mais importante. E o que é mais importante é onde Deus vai te levar. O começo, por isso que a Bíblia diz: não despreze o início dos pequenos começos. Teu começo pode ser pequeno, seu começo pode parecer que não vai te levar a lugar nenhum, teu começo pode parecer que você não vai passar daquilo, mas Deus é que sabe onde é que Ele vai te levar. E Ele é poderoso para te levar através das tempestades, das adversidades, dos ventos contrários, das lutas. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Imagine isso: vem aí Faraó e todo mundo começa a se apavorar, e um homem vai clamar a Deus. Moisés vai dizer: Senhor, ele diz: que é isso, Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. E tu estende o cajado que eu já te dei. Ou seja, aquilo que você precisa para sair dessa situação, eu já coloquei em você. A questão é que você precisa reconhecer isso. Enquanto você está apavorado, chorando, você não reconhece o que eu já coloquei na sua vida. Mas você tem que reconhecer o que eu já fiz. Reconheça o que eu já fiz. Reconheça o que eu já falei. Reconheça, reconheça, reconheça. Reconheça o que eu já disse. Reconheça. Lembra. Como disse o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Minha esposa disse para mim outro dia: você está vendo o repórter de novo? Eu disse: sim. E ela disse: mas isso é a mesma notícia que deu de manhã. Eu disse: é, mais ou menos. Para não dizer que ela estava certa. E esse é o problema. Não é pecado ver o jornal, mas se você assiste muito, e eles começam a repetir a mesma coisa, no final do dia você pode estar crendo o que eles estão dizendo, e você abandona a palavra que não pode ser morta, a palavra que é poderosa. Uau!
Oh, meu querido, querida, estou concluindo, ouça-me. Abraão está velho, Sara está velha. Isso é o humano, porque o humano é limitado. O humano trabalha com aquilo que ele vê, Deus não. Deus trabalha com aquilo que ele é poderoso para fazer. E quando ele fez uma promessa, você acha que ele não sabia que Abraão era velho? Porque a promessa foi liberada aproximadamente entre os 85 e 88 anos. Ele já estava numa situação, humanamente falando, decadente. Deus coloca uma palavra dele numa situação que já era decadente, humanamente falando. Mas se ele colocou uma palavra, olha para o lado e diga: meu querido, é isso que você tem que entender. Se Deus colocou uma palavra, se você olhar na Bíblia, procurar na palavra de Deus e ver que há uma promessa para a situação que você está vivenciando, e essa promessa, ela vem antes de você estar lidando com essa situação. Logo, o que é maior, a promessa ou a situação? Diga: a promessa. Então, quando eu olho na Bíblia e vejo que há uma promessa, quando eu olho na Bíblia e vejo que um leproso tinha um monte de nãos, estou concluindo, tem um monte de nãos. Quando eu olho na Bíblia e vejo que a lepra era uma situação determinante. Quando eu olho na Bíblia e vejo, não vai abraçar seus filhos, não vai visitar, não vai poder participar dos aniversários deles, não vai conhecer seus netos, acabou para você, mas ele resolveu sair. Olha para o lado e diga: é isso, meu irmão, diga para ele: é isso. Quando você resolveu sair de casa, Deus se colocou de pé. Quando você resolveu sair de casa, Deus falou: opa, eu estou gostando desse negócio. Quando você resolveu sair de casa, quando você disse: eu vou ao culto, apesar do meu dia, apesar do que eu ouvi, apesar do que disse o gerente do banco, apesar do que está dizendo a economia, apesar, eu vou no culto, porque Deus tem uma palavra de vitória para mim. Eu vou no culto restaurar o meu ânimo, eu vou no culto restaurar a minha alegria, eu vou no culto restaurar a minha comunhão com Deus, porque eu sempre chego na casa de Deus. Não importa quem seja o pregador, mas todas as vezes que eu chego, que eu vou na casa de Deus, Deus tem uma palavra de vitória para mim, Deus tem uma palavra de restauração para mim, Deus tem uma palavra de vida para mim, Deus tem uma palavra de abundância, de crescimento, de milagres, de portas abertas. E quando você saiu de casa, eu repito, o nosso Deus se colocou de pé e disse: opa, eu estou gostando desse negócio. Porque quando ele saiu de casa, quando você saiu de casa, você falou para a circunstância: ei, circunstância, você queria que eu ficasse aqui chorando por causa do problema? Eu estou indo para a casa do Deus Todo-Poderoso, eu estou indo para a casa daquele que pode mudar a minha história, eu estou indo para a casa daquele que pode me dar uma palavra, e quando eu transpor aquela porta, aquela palavra que ele liberou se manifestará, e a minha sorte vai mudar, e a minha circunstância vai mudar, e o não vai sair fora, e o sim de Deus vai entrar, e eu vou receber o milagre. Essa foi a diferença do leproso. Diga: ele não ficou na caverna. Olha para o lado e diga: saia da caverna, meu irmão. Volte amanhã, tem uma palavra de vitória para você, pastor Josimar Fonseca. Volte amanhã, volte sábado, pastor Alexandre tem uma palavra de vitória para você. Volte domingo, porque quanto mais você vem, mais você se aproxima daquilo que Deus tem para você. Lembre-se, o homem saiu da caverna, ele saiu do exílio, ele saiu do meio dos derrotados, ele saiu do meio daqueles que não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus. Ele poderia ter ficado com eles, ele poderia ter acreditado neles, ele poderia ter tido as reservas e as ressalvas que a língua deles tentaram impor a esse homem, mas ele não aceitou. Ele saiu. Olha para o lado e diga: parabéns, ainda bem que você saiu. Ainda bem que você não ficou em casa. Ainda bem que você saiu. E quando você saiu, você pode ter certeza, quando você saiu, o Todo-Poderoso se colocou de pé e disse: vai, meu filho, vai para minha casa. Você pode estar se sentindo fraco, desanimado, angustiado e triste, mas quando você entrar na minha casa, o meu louvor vai te renovar. Quando você entrar na minha casa, a minha adoração, a adoração do meu povo, a minha presença vai te colocar de pé. A minha palavra vai te restaurar, a minha palavra vai te animar, a minha palavra vai te curar, a minha palavra vai renovar a tua alegria, a minha palavra vai trazer a minha presença até você, e aquilo que parecia impossível se tornará possível, e aquilo que parecia imutável se tornará mutável, e aquilo que você não via saída, eu farei um caminho, diz o Senhor, onde não há caminho.
aí para dar glória a Deus? Tem alguém aí para dizer aleluia? Tem alguém aí para dizer bendito seja o nome do Senhor? Será que tem alguém aí para erguer uma das mãos e dar um brado de vitória? Ele saiu de casa, ele saiu da caverna, ele saiu do exílio, ele saiu da situação em que ele estava, e ele vai até Jesus. Ele vai ao Todo-Poderoso. Ele vai a quem poderia dizer sim diante de todos os nãos que ele tinha. A quem você veio nessa noite? Se você veio ao pastor, ele não pode dizer sim para tudo. Se você veio a mim, eu não posso dizer sim para tudo. Mas se você veio para o Senhor, Ele pode dizer sim para tudo. Mas pastor, aqui está o resultado do exame, por favor. Eu não quero saber disso. Eu quero saber que há um maior. Há um que diz: sim, eu quero. O leproso chega para ele e diz: Senhor, se tu quiseres. Eu reconheço que o Senhor é todo poderoso. Eu reconheço que nessa situação ninguém pode dizer sim, mas o Senhor pode dizer sim. Eu reconheço que ninguém pode me ajudar, mas o Senhor pode. É só o Senhor querer. E qual é a resposta do Senhor? Não sei, espere um pouco, vou pensar. Ei, leproso, calma, não vá tão longe, eu não tenho poder para isso. Não, Jesus não titubeou. Jesus não titubeou. Foi o leproso dizer: Senhor, se quiseres, se quiserdes, pode tornar-me limpo, são. Jesus não disse: espere um pouco. Não. Jesus disse: eu quero. Põe a mão no ombro desse crente aí, vai balançando o ombro dele e diga para ele: Jesus está dizendo para você nessa noite, Ele quer mudar a sua história. Ele quer levar você para a terra do mais que o bastante. Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer mudar você e fazer de você um testemunho e um louvor diante de toda essa terra. Ele quer encher a tua casa com toda sorte de bens. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer fazer de você um nome, um louvor em toda a terra. Ele quer. Eu quero. Onde o homem diz não é possível, mas Jesus disse: eu quero. O homem diz: ei, espere aí, que é isso? Ele está leproso e vai morrer leproso. Ei, você calha a sua boca. Eu sou o Senhor, eu dou a vida, eu tiro a vida. E se eu estou dizendo que eu quero, é porque eu quero. E quando eu digo eu quero, o diabo não pode dizer não, espere aí. Não, quando eu digo eu quero, até o diabo diz: sim, Senhor, seja feita como o Senhor determinou. Uau, espere. Um minuto. Uau, eu tenho 3 minutos, escute. Aleluia. Ele chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser. E Jesus disse: eu quero. Quando o diabo vier te visitar essa noite, diga: diabo, vai embora, porque Jesus já disse que Ele quer. Diabo, vá passear, vá bater em outra freguesia, porque eu fui no culto hoje. Eu não fiquei em casa. Eu não fiquei chorando sobre o problema. Eu não fiquei me lamentando. Eu não fiquei murmurando. Eu fui para a casa de Deus. Eu recebi uma palavra. Você pode dizer sim, o médico pode dizer sim, o juiz pode dizer sim, o advogado pode dizer perdão, podem dizer não. Todos eles podem dizer não, mas Deus é poderoso para dizer sim. Até onde o homem disse não, até onde a circunstância disse não, até onde o problema disse não, até onde a doença disse não, até onde a limitação humana disse não. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída. O meu Deus, quando Ele abre a boca e diz sim, todas as situações. Imagina isso, uau. Imagina isso, uau. Imagina isso. A situação para aquele leproso está galopante. O seu fim está se aproximando. Olhe para cá. O seu fim está se aproximando. O seu fim está se aproximando. Até que Jesus disse: sim, quero. E Jesus disse: sim, eu quero. E imediatamente ele ficou curado. A situação voltando.
a situação. Balança o ombro desse crente e fala: meu querido, Deus é o Deus da virada. Deus é o Deus da virada. Eu profetizo uma virada na sua vida. Eu profetizo uma virada na sua vida. Eu profetizo uma virada na sua vida. Eu profetizo uma virada na tua história. Eu profetizo uma virada na tua vida, porque o sim de Deus vai entrar. E quando o sim de Deus entra, Deus é o Deus das viradas. Deus é o Deus da grande reversão. Ele vai reverter esse quadro, Ele vai reverter essa situação, Ele vai reverter. E eu termino aqui.